Bem-vindos a mais um episódio Vênus. E eu estou tão feliz com essa temporada nova que a gente está falando sobre pessoas que curam, sobre histórias que curam, sobre como ressoa isso dentro de vocês. E hoje eu estou com uma pessoa que tem uma história incrível. Que mulher! Débora Aquino, bem-vinda! Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Psicanalista, consteladora, dentista. Mil e uma utilidades. Mil e uma, né? Eu adoro. Eu falo que nós somos seres múltiplos. Esse negócio de falar que o ser... Erraram com o ser humano quando começaram a colocar eles em Caixinhas, caixinhas. exatamente. E eu Para falo com isso, isso. não me coloca na caixinha porque eu não sou da caixinha. Não, Não aliás, sou. nós vamos tirar vocês da caixinha. Eu vou já cutucar ela de um lugar aqui, assim, que quem vai cutucar vocês em algum lugar. Da sobrevivência ao propósito de vida. Eu amei essa frase, né? Já te falei mais de uma vez. Eu quero que você traga aqui, antes de começar, né? Antes da gente começar a falar de constelação, da psicanálise, mas o que reverbera dentro de você quando a gente fala da sobrevivência? E se você quiser trazer também um pouco da sua visão sistêmica, que eu acho tão bonito isso, porque quem tá na sobrevivência, né? A gente tá sempre. Exato. O mundo está tentando sobreviver e esse lugar não é legal. Então, traz pra gente o que significa, o que reverbera dentro de você essa frase. Eu te falei ali nos bastidores, né? Eu falei, eu sou uma sobrevivente, ouvi isso a vida inteira do meu pai. Você é uma sobrevivente, guerreira. E meio, aquela coisa meio, sei lá, eu me via dentro de uma armadura, assim, sabe? Então eu falava assim, gente, vou pôr o capacete, o escudo, tipo Mulher Maravilha, o cinto invisível. E vou lutar, né? E eu acho que esse lugar da sobrevivência, ele ocupa... Eu atendo basicamente mulheres, né, Ju? Então, assim, o que eu tenho visto é... As mulheres estão nesse modo sobrevivência, sabe? Então, assim, é um modo piloto automático, é um modo sobrevivência, é um modo que se esquece daquilo que realmente importa, que se esquece da vida das pessoas. E é aquele foco sempre... O que eu preciso fazer, o que mais eu preciso cumprir, quem mais eu preciso agradar. E acaba ficando aquela coisa que você mesma fez agora no começo, que é... Sabe, aquela coisa sem ar, aquela coisa sufocante. Então, eu acho que todas as mulheres, hoje, a grande maioria, de alguma forma entram nesse lugar, sabe? Então, assim, a gente tem as nossas demandas, que são as demandas visíveis, a gente tem as demandas invisíveis, né? Então, assim, até uma vez meu marido falou pra mim, ele falou assim, o que é esse negócio de demanda invisível que você fala? Eu falei, vou te explicar. Falei, Duda Adoro. pequena. Falei, abre a gaveta de fralda. Falei, tem fralda? Tem. Eu falei, pois é. Eu falei, na minha cabeça eu tô assim, ó, será que tem fralda? Será que tem leite? Será que tem uma Nossa, mamadeira? Será que não sei o que? Eu falei, isso é a demanda invisível que tá na nossa cabeça e que ninguém fala sobre isso, né? Então, assim, as mulheres têm muito isso. O homem é mais prático, né? Então, assim, eu abro a gaveta, não tem fralda. Ah, calma aí, eu vou lá comprar uma fralda. E a gente tá o tempo todo pensando. Então, você tá pensando no seu filho, você tá pensando que tem que fazer. Ah, meu Deus, aqui eu tenho compromisso. E depois minha filha, isso aqui. E será que ela tá bem na escola? Será que ela comeu? Então, acho que a gente entra muito nesse lugar, né? Mas... acho que é possível a gente ter uma vida leve. E uma vida leve, ela não é uma vida sem problema. Ela é uma vida normal, né? Porque a gente precisa entender que a vida ela é feita de um fluxo de causa e ordem. Então, causa e ordem, causa e ordem. E quando a gente não está no modo sobrevivência, a gente consegue lidar com o caos. E a gente consegue lidar com a ordem. Sem querer viver sempre na ordem e sem ficar evitando sempre o caos. Então, acho que esse lugar da sobrevivência na minha vida, ele veio muito assim, sabe? Então, assim, ele veio através de doenças, né? Então, muitas doenças, o meu corpo apontando muito. Eu falo que o sintoma ele é uma bússola, né? Ele fala assim, olha pra Ele é a cá, porta, olha pra né, cá, de olha pra cá, olha pra cá, entrada. olha pra cá. Quanto menos a gente olha, mais ele grita, né? Então, eu falo que é a água mole em pedra dura, sabe assim? Então, assim, você não vai olhar? Você não vai olhar? Você não vai olhar? Até uma hora que ele fala, querida, deixa eu trazer um sintoma bem grande pra sua vida, que agora você vai parar pra olhar pras coisas. E aí, a gente vai pra parte do propósito, que é um pouco do que a gente já conversou também ali nos bastidores. O nosso servir, ele vem da nossa maior dor, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar, tá, por que eu tô nesse modo de sobrevivência? O que tá acontecendo comigo? Onde é que eu tô presa? Pra onde esse sintoma tá apontando? Via de regra, é quando a gente descobre o nosso propósito. Então, por que a gente vê tanta mulher hoje saindo do corporativo e fazendo transição de carreira? Nossa, foi transmissão de pensamento. Eu queria falar sobre isso.
Eu conheço muitas mulheres que desejam fazer a transição de carreira e não conseguem, né? Elas têm medo, têm receio, às vezes se acham até velha. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, a gente tá vivendo a era da longevidade. Pelo amor de Deus, né? Eu tô Lifelong learning. Nossa, eu vou viver 120 anos no mínimo aqui, me aguentem. Não, eu sempre falo, mas existe um receio, né? E daí eu acho que a gente chega num lugar que são as feridas emocionais que vêm muito, né, a partir da nossa criança, que é do ser aceita, ou então de pegar muita demanda e querer estar sempre sendo a salvadora. Então, eu queria que você trouxesse um pouco mais disso, né, sobre esses sintomas que acabam vindo para o corpo físico, só para trazer um exemplo meu. Eu gosto de me colocar nesse exemplo. Eu fui tanto pro masculino, eu fui tanto executora, tanto eu faço, eu vou, não sei o que lá, com as demandas visíveis e invisíveis. Eu amei, aguarde o meu marido. Porque eu falo, você não entende. É a demanda invisível. Você trouxe a melhor nomeação do mundo. Porque exatamente, a gente pensa em tudo. O feminino tem esse lugar de acoplar, de trazer. Mas eu queria ser essa pessoa que fazia, executava, cuidava o café da manhã, a saúde das crianças, a educação. Até a hora que o meu corpo gritou, eu tive vários cistos, inflamaram, fui hospitalizada várias vezes, até uma hora que o médico falou assim, chega, a gente vai tirar eu tive que tirar um pedaço de mim, né? E era muito num lugar feminino. Falou assim, cara, tá, na hora, né? Não cai a ficha. A gente vai olhando para o passado depois e ressignifica algumas coisas. Mas eu tava tão no masculino, no executor, que eu queria salvar o mundo, eu queria ser vista. Então, olha quantas feridas em uma fala. Eu quero salvar o mundo, eu quero ser vista, né? Eu quero ser aceita. E se eu ficar em casa, de repente, eu posso ser julgada. Mais uma. Então, as mulheres e os homens, eu falo do ser humano aqui, precisam entender que se eles não olharem para essas feridas, que são o caldeirãozinho ali, que é o fiozinho condutor, é como se você fosse só mascarar algo, né? Então, traz um pouco pra gente, até, de repente, trazendo o seu caso ali, né? De como isso chegou no seu corpo físico, que o corpo físico é o último lugar que grita, né? Exato. Porque se a gente tiver a consciência, ele não chega ali. Então, traz um pouco pra... De novo, é a terceira vez que eu falo traz um pouco, gente. Eu não paro de falar. Então, assim, para que as pessoas entendam, que a gente cutuque elas e fale assim, opa, isso aí eu tenho. Você foi falando e eu fui lembrando de até um encadeamento da minha história, né? Quando eu tinha 3 anos, eu tive uma doença no coração e nas articulações, chama febre reumática. Então, meu coração ficou desse tamanho, minha mãe me levou pro hospital, imagina, a gente tá falando de 1978, e o médico olhou, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? E daí ele olhou e falou, olha, sua filha tá com febre reumática, o coração dela tá assim enorme, ela precisa tomar bezetacil todo dia, durante 1 ano, e não sabemos se ela vai sobreviver. E foi daí que surgiu a história do Guerreira. Porque aí, a bezetacil era meu pai que aplicava. Porque ele ficava... Quando o farmacêutico chegava lá em casa para aplicar, eu me escondia embaixo do sofá, da cortina, não sei o quê. E aí, um dia ele falou pro farmacêutico, olha só, eu não aguento mais ver minha filha sofrer. Então, você vai me ensinar. Eu vou aplicar essa injeção nela. Porque aí eu, como pai, vou fazer todo o processo para ela não sofrer desse jeito. E meu pai era muito duro, ele era muito rígido. E a lembrança que eu tenho, é tão engraçado isso, eu já falei isso na análise várias vezes, a lembrança que eu tenho meu pai, ele não era aquele do toque físico, e a minha linguagem de amor é toque físico, então eu gosto de toque físico, sou abraçadeira, beijoqueira, eu gosto de cafuné e tal. E a única hora que meu pai fazia o carinho, né, então ele falava, vem minha filha, deita aqui no colo da sua mãe, aí ele ficava fazendo assim, olha, o papai vai aplicar a injeção, aí ele fazia assim. Então eu acho que na minha cabeça, depois estudando tudo isso, na minha cabeça, eu criei uma mensagem pra mim mesma que é assim, toda vez que você fica doente, você tem carinho. Basicamente, pra mim, isso ficou muito claro e eu vou te contar por quê. Durante 1 ano, todo santo dia, porque era bezetacil um dia numa banda do bumbum, no outro dia na outra banda do bumbum. Vai lá, 1 ano assim. E durante 1 ano eu tive esse carinho do meu pai, mas era por quê? Porque eu tava doente. E aí, corta pra 2013, eu tive câncer de mama. E aí, eu casei, obviamente, com uma pessoa muito parecida com meu pai. Eu amo meu marido, mas ele é meu pai inteiro, né? Então, assim,
A linguagem de amor dele é exatamente a mesma, meu pai. Atos de serviço. Então, ele faz tudo por mim. Mas eu fico esperando assim, e o abraço? E Cafuné? beijo, cafuné. E o abraço? E tudo? Falei, cadê? Então, assim, hoje a gente já aprendeu a se comunicar. Mas antigamente era muito difícil. Porque ele fazia as coisas, aí ele sentava assim com aquela cara do tipo, te amo. E eu falava, ai, cadê meu abraço? Então, era uma coisa muito ruim. Enfim, eu tive câncer. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava passando pelo tratamento, ele, assim, abraçava e beijava. E não, vem cá, deita aqui no meu ombro, porque não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Quando acabou o tratamento, eu acho que na cabeça dele, racional, engenheira, ele disse assim: bom, acabou, então agora eu posso acabar com esse negócio de carinho, de cafuné e não sei o quê. E posso voltar a ser atos de serviço. Então, o que acontecia? Toda vez que eu ia fazer os meus exames de controle, eu entrava numa piração, que eu tava com metástase, que eu tava com dor, que eu ia ter um câncer no cérebro, no pulmão, não sei o quê. Aí eu chorava, aí ele vinha, não, calma, não vai dar nada, não sei o quê. Quando eu me dei conta disso, eu falei assim, gente, eu estou me adoecendo pra ter carinho. Então, assim, será que não é mais fácil eu chegar pra ele e falar assim, olha só, eu preciso de cafuné, abraço, beijo, que você fique fazendo assim em mim, porque aí eu não vou te encher mais o saco com a história de ficar doente. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu cheguei pra ele e falei, olha, deixa eu falar uma coisa, anos de terapia, tá? É isso, isso e isso, eu preciso de carinho, você faz cafuné. Então isso virou até uma piada interna lá em casa, porque às vezes eu falo assim, faz cafuné, aí ele faz assim, 1, 2, pronto. Aí eu falo, pronto, tá tudo bem. Então, o quanto a psicanálise fala muito isso, né? Você não trata aquilo que foi, porque aquilo é passado, Sabe? aconteceu, é um fato, você não muda. Mas a psicanálise trata o que ficou daquilo que foi. Perfeito. Sabe? Então, assim, quais foram as coisas que aconteceram na nossa vida que foram deixando? Eu falo que é como se fosse uma mangueira. Vai dobrando a mangueira, fica uma marca. Dobra outra mangueira, outra marca, outra marca, outra marca. Até o momento que você fala assim, meu Deus, por que minha vida não tá fluindo? A sua mangueira tá toda dobrada. Então, eu preciso olhar para isso, seja através da psicanálise, seja através da constelação. A gente tem inúmeras ferramentas para poder olhar para tudo isso. Mas quando a gente olha, tá, o que aconteceu lá na minha infância? Qual é o padrão que eu venho repetindo? Pra poder ter amor, pra não ser abandonada, pra não ser rejeitada, né? Pra, sei lá, não ser traída. Então, quais são esses padrões que eu vou repetindo e que eu trago pra minha vida adulta e que não me impedem e que me impedem de, sabe, de prosperar? Que não é prosperar só o dinheiro. Prosperar é você usufruir, Saúde, exato, da sua vida, vida. amigos. Exato. Você sabe o que você está falando aqui? Eu lembrei muito de algo que a gente conversou, que é integrar. Então, assim, a constelação existe? Existe. Eu tenho falado bastante, sim, mas tem a psicanálise, tem milhões de ferramentas. Eu amo várias ferramentas. Uhum. É que, assim, quando a gente vai olhar o sistema, ele fica um pouco mais fácil de se explicar. É como se fosse um salto quântico. É Uhum. mais rápido. Exato. É mais fácil quando você tira um print ali e fala assim, cara, tá aqui. Só que a pessoa precisa ter consciência. Então, quando eu comecei a estudar a constelação e que eu comecei a entender os meus emaranhados, e você tá contando, eu vivi várias histórias assim, eu era muito ciumenta, principalmente com meu marido. E eu vivi num ambiente muito ciumento, Uhum. muito dominador, quando foi a minha infância. Então, esse foi o padrão que eu vivi e que estava, né? A gente aprende pelo exemplo, né? E não estou aqui culpando meu pai, minha mãe, nem ninguém, porque eles também viveram nesse sistema. Sim. Então, isso se alonga. Só que eu comecei a perceber que foi essa chave, que eu estava repetindo os padrões que não eram meus. E eu me machucava, então toda vez que tinha uma viagem dele, eu viajava muito mais que ele, eu estava sempre bem. Uhum. Quando ele tinha que viajar, eu ficava doente. Uhum. Eu tinha que parar no hospital. Eu tinha que não sei o quê. O meu corpo gritava: Você vai viajar comigo doente? Você vai assim, eu faço de tudo para vocês. Porque eu me mato. Olha só. É. Olha o jogo O que a gente emocional. faz, né? E eu tô Uhum. falando aqui numa humildade tão grande, porque nós fazemos isso, a gente quer manipular o outro. Então, quando você para e você olha a raiz do problema, olha que lugar tão. Você está se colocando num lugar tão pequeno, você está se diminuindo tanto, porque você está desesperada levantando uma bandeira por amor. Exato. Então, quando você olha para esse lugar, você cura tanta coisa, porque assim, porque hoje meu marido fala, vixe, ela se arruma para ela vai por ela tá tão bem. Outro dia ele falou, eu falei, olha, não é sobre você.
é sobre mim. Uhum. Sempre é sobre mim. Porque o outro é sempre um espelho. Exato. Então, quando a gente puxa a autorresponsabilidade, e eu acho que a constelação traz muito isso, quando você olha para lá e você vê que aconteceu algo, você fala assim, tá, tem 2 lugares que você pode ir, e eu quero te cutucar nesse lugar. Um é você puxar a responsabilidade de assumir, ir lá e falar assim, o que eu posso fazer com Uhum. isso? E o outro é o vitimismo. Exato. E eu acho que aqui é onde a maioria das pessoas vai. Porque é muito difícil você assumir a culpa dos seus padrões. Uhum. Como que é, né, quando você que trabalha tanto com isso, com a psicanálise e com as constelações, trabalhar esse lugar e acender dentro de cada um esse lugar de vítima? Uhum. Tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas quando elas me procuram para constelação, eu faço uma separação e eu falo para elas assim, ó, a constelação, ela é algo pontual que vai te trazer uma foto do porquê você faz o que você faz. Porque no fim das contas, o que é a constelação? Eu acho que eu encontrei uma maneira boa de explicar pros meus clientes, meus pacientes, porque as pessoas têm muita dúvida, né? Então assim, mas é astrologia, é estrela, é não sei o quê. Não, não é nada disso. Eu falo assim para elas, imagina essa sala com muitas cadeiras. Então você tem a cadeira nomeada. Seu pai, sua mãe, irmãos, sei lá, filhos fora do casamento, tia, prima, não sei o quê. Tudo bem, a sua cadeira. Só que o que acontece muitas vezes? Quando alguém do sistema apresenta um sintoma, significa, calma, tem gente fora da cadeira. Ou eu tô em outra cadeira, ou eu levantei da minha cadeira, alguém sentou na minha cadeira, ou alguém saiu, ou eu excluí. Então, calma aí. Perfeita. Vamos pegar esse auditório e vamos organizar? Porque o que a constelação faz é isso. Então, o que a gente faz na constelação? Vamos organizar o sistema para que você, que veio constelar, pare de apresentar esse sintoma. Mas não é uma mágica, né? Então, assim, a gente organiza, a gente mostra como consteladora a foto desse ambiente para o nosso cliente e diz para ele: bom, isso aqui, a real é essa. Você estava fora da sua cadeira, o seu pai estava aqui, você estava excluindo sua mãe. Então, olha só como tem que ficar. Tem que ficar assim. Agora, esta foto é sua. A sua responsabilidade de fazer com que o sistema permaneça assim. Então, tá bom, começou lá atrás, mas pode parar aqui. Isso é uma coisa que eu acho que eu tento acender muito nas pessoas quando eu falo da constelação, sabe? A gente muitas vezes não sabe por que faz o que faz. E muitas vezes os nossos filhos estão fazendo coisas que repetem padrões que a gente olha e fala, mas por que essa criança está fazendo isso? Por que começou lá atrás? E você não está tendo a responsabilidade de fazer parar, Perfeito. sabe? Então, assim, beleza, começou lá atrás, mas na hora que eu tenho a foto, é isso que você falou, eu tenho 2 caminhos. Eu posso olhar a foto que me veio na constelação e dizer, tá, eu vou fazer algo de bom com isso aqui. Então, vai parar em mim. Eu tenho uma responsabilidade geracional. E daqui pra frente, esse padrão, ele não vai mais. Vão ter milhares de outros padrões, a gente sabe disso. Mas esse que eu tomei consciência, aqui chega. Então, eu vou ser a pessoa que vou bater no peito e falar, tá bom, pode vir aqui, eu vou passar por tudo isso aqui e não vai mais pra frente. Tá bom. Ou eu posso escolher um caminho de colocar embaixo do tapete. Falar, beleza, eu fiz a constelação, tô aqui esperando uma mágica acontecer. A culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Como eu vejo acontecer muito, tá, Ju? Uhum. Então, assim, o que eu É acho? por isso que eu trouxe. As pessoas usam como ferramenta de culpa até. E mais, eu acho que a internet tem uma coisa muito boa, que é expandir o conhecimento da constelação, mas a gente também tem uma coisa muito desafiadora quando a gente fala de um trabalho sério de constelação, Perfeito. que é as pessoas às vezes já vêm com um pré-diagnóstico por causa do que elas veem na internet. Então, sei lá, pensa assim: você tem problema com dinheiro porque a sua mãe não sei o quê. Cara, às vezes tem nada a ver com a sua mãe. Sim. Perfeito. Às vezes tem nada a ver com sua mãe. Às vezes é a sua família que veio de navio, de uma guerra, deixou tudo pra trás, perdeu tudo, e você tem dentro do seu sistema uma profunda linha de escassez. Então não é pra dar diagnóstico. Eu falo isso, gente, a constelação, ela não pode ser tão banalizada assim, num post do Instagram, sabe? Mas daí vai aquilo que a gente conversou mais cedo, né? De livre-arbítrio. Exato. Você tem que ter muita responsabilidade do conteúdo que você vai buscar. Exato. Porque tem muito conteúdo bom Uhum, e tem muito conteúdo vazio. exatamente. E daí o vazio é muito mais fácil, porque as pessoas estão começando. Elas ficaram preguiçosas de buscar. Uhum. Elas não buscam a profundidade do assunto. E daí elas falam: não, eu realmente, o leite materno que representa o sucesso, Isso. a abundância. Bert Hellinger falou isso. Pronto, a minha mãe não me nutriu. Pronto, aí é por isso que eu não gente, tenho pelo amor dinheiro. de Deus, Exato. né? Então, Exato. E eu falo isso, eu falo, olha, a constelação é a foto. A psicanálise, a psicologia é o quê? É você tratar essa foto. perfeito. É isso Entendeu? aí.
Então, assim, eu vou tratar essa foto, eu vou ressignificar isso aqui, eu vou, assim, me propor a me curar. Eu não posso curar minha mãe, não posso curar meu pai, mas eu posso me curar. Então, no movimento de cura que eu faço, a gente sabe. A gente sabe. Então, eu curo todas as gerações posteriores e anteriores e tá todo mundo ali no sistema sendo Cura curado. dentro do merecimento deles Exato. também e da aceitação, porque também tem o Exato. livre-arbítrio deles. Exatamente. Eu vou até onde o outro aceita ou não. Né? Assim, você joga pro campo a luz. É isso. Se vai pegar ou não, também já é problema deles, né? Isso você Exato. tem que ter muita consciência, porque muitas vezes a gente se coloca no lugar errado de querer ser maior que os nossos pais e falar assim: eu fiz a constelação, eu desfiz e você continua fazendo a mesma coisa. Exato, mas foi você que fez, né? Você fez, você trouxe essa luz para a consciência, o que o outro vai fazer é dele. Exato. Se coloca no teu lugar da ordem da hierarquia. E você me trouxe uma fala que me veio muito algo que eu sempre digo e que eu vivo essa escola. Eu tenho 3 filhos, 3 idades totalmente diferentes e a gente tem adolescentes, certo? E para mim, o maior presente foi que os meus filhos me mostraram muita luz e muita sombra. Muito. A adolescência da minha filha foi uma escola. É isso. Nossa, eu tô até emocionada, porque eu conheci a constelação para que não chegasse nela padrões que eu via se repetindo. Há 10 anos atrás, então minha filha tinha 4, 5 anos. Eu falei até no podcast anterior. E agora, neste momento, eu busquei muitas ferramentas para entender o porquê que ela estava replicando coisas da minha adolescência. Exato. E eu estava tentando proteger ela de coisas que eu senti na minha adolescência. Então, pega essa para vocês, pega e fica e anota. Muitas coisas do que vocês estão vendo no filho de vocês não é deles, é seu. É seu. E às vezes não é nem só seu, né? Às vezes vem ali de mais de trás ainda. Então, você começa a ver, sei lá, um filho que não dá valor para as coisas, que perde as coisas, que... Tá, calma aí. Isso tá se referindo a quê? É dinheiro? Tá bom, deixa eu olhar como eu lido com o meu dinheiro. Calma aí, como é que a minha família lidava com o dinheiro? Minha mãe, meu pai, meus avós. A gente sempre... a gente começa a fazer sei lá, esse alinhavo, né, da árvore genealógica. É só pensar, faz os quadradinhos e pensa assim, tá, pais, meu pai, minha mãe, como lidava com o dinheiro? Meus avós, como lidava com o dinheiro? Você vai perceber um padrão. E a questão é, tá bom, eu percebi o padrão, eu vou fazer o que com isso? Eu vou sentar em cima disso e falar assim, síndrome da Gabriela, né? Então, minha família inteira é assim, não dá pra melhorar, e aí eu vou ser sempre assim. E eu concordo com você, quem tem filho adolescente sabe, a adolescência do filho, minha percepção, tá? Mostra a nossa pior parte. Eu falo isso pro meu analista. Eu falo, meu Deus. Sim, a eu Duda me vi cutuca, nesse lugar. Ela me cutuca nas minhas maiores sombras. Perfeito. Nas minhas maiores feridas. Naquilo que de repente eu olho e falo, Deus. Ela te traz uma pessoa que você fala, não, isso não existe mais dentro de mim. Exato. Não, e sabe o que é engraçado? Às vezes eu falo, sei lá, teve aí uns 6 meses que toda sexta-feira eu levava pra minha análise a minha filha. Aí um dia eu deitei no divã e falei assim, meu analista tem 72 anos. Aí um dia eu deitei no divã e falei assim, eu não aguento mais falar da Duda. Aí ele falou assim, mas não é da Duda que a gente tá falando. É de você. Aí eu falei, não, claro que é. Eu falei, toda sexta-feira eu trago ela. Ele falou, não é sobre ela. É sobre o que isso resvala em você. Você não tá reparando que toda vez que você fala dela e a gente traz pra você, você fala dela e a gente traz pra você? Eu falei assim, gente, é isso mesmo, né? E isso é importante a gente falar também. Embora a gente seja consteladora, psicanalista e tal, às vezes a gente precisa de um outro olhar. Pra, né, sei lá, de repente eu tô com um problema, eu te ligo e falo, Ju, olha só, tá acontecendo isso. Você enxerga alguma coisa? Às vezes você vai me fazer uma pergunta que eu falo, gente, é isso. É isso, é o espelho, né? Porque você tá no meio do furacão e você não tá sabendo ali o que é. E você tem uma pessoa que te faz uma pergunta e você fala, calma aí, é isso. É esse padrão. Deixa eu perguntar pra minha mãe. A gente falou sobre isso, né, esses dias. Perguntei pra minha mãe sobre a minha história, perguntei pro meu pai. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela fala, sempre tem uma tia, ela fala isso, ela é consteladora também, ela fala assim, sempre tem uma tia fofoqueira na família, entendeu? Então, assim, quando você quiser saber da história da sua família, vai na tia fofoqueira, vai na tia bibliotecária, que puxa. Aquela assim, que tem todas as fotos. Exato. Gente, fica um recado para os meus primos, é a minha mãe. Ela tem tudo, ela sabe de tudo. E eu acho que isso é triste se a gente for parar pra pensar, porque, por exemplo, eu falo muito de toda a história familiar pra Duda, tanto minha quanto do Fábio e tal, e eu que fui buscar a história do meu marido também, mas por quê? Eu falei, gente, sei lá, talvez os filhos dela não saibam o nome,
da minha mãe. Sabe assim? Sim. Por quê? Porque quando eu fui buscar as constelações e que eu fiz a minha primeira constelação, a consteladora falou, tá, o que que você sabe sobre o seu bisavô? Eu falei, não sei nem o nome. Falei, eu não sei nem o nome. Eu falei sobre isso hoje, Então, assim, a gente precisa saber da onde vem a nossa força, da nossa história. História. Da onde vem os nossos padrões, da nossa história. De onde vem nossas crenças, da nossa história. Se eu não sei a minha história, como é que eu vou saber quem sou eu? E quando você vai buscar isso, você se cura, porque você começa. Você nunca perde uma consciência que se acende. Porque o que acontece? Eu vejo muita gente buscando conhecimento, às vezes muito raso, mas o conhecimento sem ação, ele não é nada. Exatamente. Então, se você não toma uma ação a partir daquela consciência que você tem, você não faz nada com isso. E você sabe que é muito interessante isso. A terapeuta da minha filha virou uma grande amiga, Amabile, e teve um dia que ela falou: olha só. Deixa a Sofia em paz, por favor. Você já fez tudo que você podia por ela. Você já fez tudo. E uma coisa, ela sente o teu campo. Uhum. Gente, a gente foi ligado com os nossos filhos por um cordão umbilical. Exato. Eu vou falar uma coisa sistêmica. A gente tem vários sistemas. O primeiro sistema é o nosso corpo, que está todo interligado, né? Todos os órgãos. O segundo sistema não é o nosso familiar. O nosso segundo sistema é a nossa mãe. Uhum. Porque ela doa a vitalidade dela, as células dela, o sangue dela, tudo, os nutrientes para formar você. Sim. Então, sim, cara, independente de como foi, ela te trouxe. E esse é um sistema que você precisa entender. Você precisa entender o que a tua mãe viveu na gravidez. Não para apontar o dedo, mas para entender, muitas vezes, coisas como você enxerga Da o mundo. sua própria história, exato. Como visão você de mundo. enxerga o mundo. Uhum. E eu vou cutucar a Débora agora aqui. Eu vou cutucar porque eu sei a Adoro. história dela. E eu gosto porque ela é despachada e fala: Débora, você foi abandonada, cara. Assim, e quantas de nós fomos abandonadas? Eu também fui, tá, gente? Mas a dela é mais legal que a minha. Porque a dela, o cara pegou, saiu e nunca mais voltou. É, gente. Conta pra gente, porque assim, eu tenho certeza que vai ressoar em alguém ali do outro lado que se coloca como vítima de abandono. Uhum. Ou de um relacionamento abusivo. Antes de casar com o Fábio, que é meu marido hoje, eu tive um relacionamento, a gente não era casado, mas a gente morava junto, enfim. E daí a gente foi morar junto, ficamos morando junto durante 5 anos. E ali, pelo 2º ano, eu comecei a perceber que eu estava numa relação que não era mais pra eu estar. Então, assim, não teve, bateu, xingou, não sei o quê, mas era uma coisa abusiva no sentido de sai sexta-feira, chega 3 horas da manhã, aí sai sábado à tarde, some, desliga o celular, não sei o quê. E aí as minhas amigas, encontrando com ele em vários bares aqui em São Paulo, elas me ligavam e falavam assim, vem pra cá, pra você ver o que ele tá fazendo. E eu falava, não, eu vou ficar em casa. Você não queria ver? Negação. Eu vou ficar em casa. Eu tinha uma amiga que falava, você é burra? Eu falava, não, eu quero ficar em casa. Então, assim, eu simplesmente neguei durante 3 anos que aquilo estava acontecendo. E aí, num determinado ano, nem lembro que foi um ano de Copa do Mundo. A gente acordou e tal, uma semana antes. Aí ele falou, tô passando por muitos problemas financeiros, e não sei o quê, tá difícil. Como você tem seu carro e ele tá quitado, vamos fazer uma coisa? Você fica com o meu, que tá financiado, eu vou pagando as prestações, e você vende o seu e eu pego esse dinheiro e depois eu te pago esse dinheiro. Pensa, Ju, tava com a pessoa há 5 anos, né? Tudo bem. Mas você já sabia, você sabia que o cara te traía, não sei o quê. Né? Eu sabia, mas eu não queria ver. Então, sabe aquela Exato. história? Eu tinha um véu aqui que eu não quero Hoje ver. você sabe, né? E mais, né, que eu acho que tem uma questão, que é, como eu tinha eu tinha um medo absurdo de ser abandonada, tá? Então, assim, como eu tinha esse medo absurdo, que depois eu vou falar da parte sistêmica, mas como eu tinha esse medo absurdo de ser abandonada, que eu não sabia de onde vinha, eu falava, cara, meu Deus, por que eu tenho tanto medo desse cara me largar? Pô, eu era nova, eu era bonita, eu era independente, eu tinha meu dinheiro, meu trabalho. Por que eu tinha tanto medo de sair daquele lugar, sabe? Mas, enfim, fiquei ali. Aí ele falou, não, a gente vende e tal. Daí eu falei, beleza. Hoje, olhando, eu vou fazendo esses parênteses, tá? Mas hoje, olhando, eu falo, foi uma forma de eu tentar manter ele ali junto na relação. Sim. Porque talvez o meu inconsciente tenha pensado, esse cara nunca vai vender seu carro, gastar o dinheiro e não te devolver. Então, você prende ele pelo carro. E aí, eu assinei o DUT em branco, e ele falou, então vou vender e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza. Uma semana depois, era um jogo do Brasil, ele acordou de manhã, bom dia, te amo, vou assistir o jogo na casa dos meninos, tá? Eu falei, tá bom, beleza. Fim. Se você nunca conheceu uma pessoa que o cara foi comprar cigarro e nunca mais voltou, você conheceu agora. O cara foi no jogo do Brasil. Que foi vender o carro e nunca mais voltou. Foi no jogo do Brasil e nunca mais voltou. E aí,
assim, claro, na primeira noite eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Comecei a ligar. Não atendia. Daí no outro dia eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí liguei pra mãe dele. Falei, olha, seu filho sumiu e tal. Ela falou, não, ele tá aqui. Mas eu não sei o que tá acontecendo entre vocês. Ela falou, não, mas como ele tá aí? Eu falei, ele mora aqui. Eu falei, o que ele tá fazendo aí? Ah, eu não sei, porque eu não perguntei, que não sei o quê. Daí começou a me dar aquele desespero. Eu liguei pra uma amiga minha, que era advogada, e ela é super faca na caveira. Ela chegou lá em casa, ela é baixinha, assim. Ela chegou lá em casa com um monte de caixa. Ela falou assim: é o seguinte, coloca tudo desse cara aí dentro das caixas. Aí eu chorando, chorando. Aí ela pegou a escova de dente, assim, que tava no armário, pá, jogou em Todo cima mundo da precisa caixa. de uma amiga dessa, Todo tá, mundo, gente, tenham esse tipo de amiga. E aí a gente foi até a casa da mãe dele. Ela me ajudou a tirar as caixas, ela tocou a campainha, a mãe veio. Ela falou, aí ela deu um chute assim numa das caixas, ela falou assim: tá aqui a caixa do seu filho, não sei o quê, que abandonou minha amiga. E eu só chorava. Aí eu falei pra ela, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Ela falou, mas nem eu. Aí eu falei, mas ele tá com um carro meu. Eu falei, eu preciso desse dinheiro, eu preciso do carro, eu trabalho longe. Eu falei, eu não tenho ninguém pra me pagar as coisas, entendeu? Eu falei, eu preciso do meu carro. Não, tá, vamos ver e tal. Enfim, eu nunca mais vi a pessoa, eu nunca mais ouvi da pessoa, eu nunca mais recebi o dinheiro do meu carro. Nada, nada. E aí, pra mim foi muito difícil. Porque eu falei, eu fiquei com aquele negócio do abandono, sei lá, uns 6 meses, eu não saía de casa. Porque eu falava, gente, assim, por que a pessoa fez isso comigo? Né? Então, foi como se tivesse morrido num acidente de avião e eu não tivesse visto o corpo, sabe? Então, eu sempre tinha aquela sensação que a pessoa ia aparecer, que ele ia aparecer, que ele ia pedir desculpa, que ele ia voltar, que o dinheiro, que o carro, que não sei o quê. Até uma hora que eu falei, não dá mais, né? E aí, olhando para um padrão sistêmico, o meu pai, ele foi casado 3 vezes antes de ser casado com a minha mãe. E ele abandonou todas as mulheres, né? Então, quando eu olho para esse medo de abandono e eu olho para a história e para todo esse sistema, porque sim, todas as primeiras, segundas, terceiras mulheres fazem parte desse grande sistema que é o sistema da minha família, Inclusive os irmãos e os filhos. toda essa galera, né? Que eu, inclusive, falava, não, fala assim, você é filha única? Aham. Não, eu tenho mais 10 irmãos. E numa vez, uma constelação, a consteladora falou isso pra mim. Ela falou assim: olha só, você tem uma fila de irmãos antes de você. Você é a 10ª, você não é a primeira. Você não é a única. Então sai desse lugar, que esse lugar não é seu. Então, sabe a história das cadeiras? Eu não tava na minha cadeira. Então, por que eu não conseguia trabalhar? Por que minha vida não andava? Por que eu não conseguia engatar um relacionamento? Porque é isso que eu falo, da nossa cadeira a gente tem muita força. Então, eu sempre falo para meus clientes, cola na sua cadeira e não Adoro. levanta dela. Não levanta e segura E nessa se tiver cadeira. alguém sentado aí, você com muita Tira educação, você tira da exatamente, cadeira. e tira da cadeira. Então, assim, da onde vinha aquele medo absurdo? Porque eu nunca tinha sido abandonada. Muito pelo contrário, sempre era eu que terminava os relacionamentos. Aí eu falava, gente, por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho esse medo? E era uma coisa que me prendia, que a gente até falou sobre isso, né? Eu falo que é a lealdade, né? Então, assim, é aquele elástico invisível que puxa. Então, você tá em algum lugar, ou você procrastina, é a carreira, é não sei o quê, é o relacionamento que você olha e você fala, por que eu faço isso? Eu sei que tá errado. Eu sei, mas tem uma força que me puxa. A força que puxa é a lealdade. E aí eu acho que eu entrei muito nesse lugar, sabe? Te falei, eu não fiz uma constelação pra isso, mas pra mim, olhando, e se eu colocasse todos os bonecos aqui, pra mim tá muito claro Ai, que eu, tá que eu claro. faço o papel das mulheres abandonadas do meu pai, entende? Sim. Nessa relação. Até porque o cara era muito igual ao meu pai, tipo, te abandono, fico com outro, levo suas coisas e tal. Então, é muito incrível esse movimento todo. Mas você sabe o que você tá falando, e eu até de novo, no podcast passado, quando a gente começa a falar do mesmo tema, mas assim, quando você começa a estudar a constelação, a visão, eu não gosto nem da palavra constelação, não tenho nada contra ela, mas a visão sistêmica, gente, vai muito além. A gente vai falar nem de Jung, a gente nem é Freud, a gente vai buscar grandes antropólogos, enfim, que já falavam, né, já estudavam os sistemas. Quando você começa a ver a vida por essa visão, você não precisa fazer uma constelação para entender. Exato. Só que você precisa de uma coisa, de autorresponsabilidade. E eu estou vendo um movimento acontecer que é assim, todo lugar que você vai, você tem 2, 3 amigas que querem fazer uma transição de carreira. Você tem 2 ou 3 que querem mudar de relacionamento. Você tem o Uber que fala o que está acontecendo no mundo. Então, todo mundo está percebendo que está existindo um grande movimento. A gente está passando pela maior crise de saúde mental do mundo, né? O Brasil, então, a gente nem se fala. E
as pessoas têm duas coisas. Ou olha, ou desculpa, cara. Seu corpo vai adoecer até Exato. uma hora que você ou não vai dar conta e tchau, ou você vai precisar olhar. Então, é muito mais fácil parar agora e falar assim, cara, como tá a minha vida? Uhum. Pega todos os pilares, pessoal, profissional, porque nós somos vários personagens, né? Então a gente tem o pessoal, o profissional, a mãe, o filho, né? Que é o que a constelação, são as cadeiras. Exato. E existe a sua essência, aquilo que só você, que é você despido de tudo isso. Como que tá isso? Pega uma folha, um caderno e anota. Uhum. Para vocês que têm a mente mais racional e linear, que fui eu muitos anos e ainda tomo, é vigiar e orar O para não tempo entrar nesse inteiro. O lugar, tempo inteiro. anota. Cara, se você já tá vendo, porque assim, estamos aqui, né, tentando acender isso dentro de vocês a partir das nossas histórias e histórias de pessoas que a gente também ajudou a Sim. enxergar a própria história. Mas ela só muda a partir do momento que você escolhe mudar, né? E como que você vê isso? Assim, a pessoa demora muito tempo para assumir esse lugar e às vezes você tem que insistir um pouco, mas a pessoa precisa querer ser curada, ela Uhum. precisa levantar a mão e falar, me ajuda. Exato. E eu acho que a constelação, ela vem muito nesse lugar de dor e pressão, sabe? O que eu acho hoje que acontece muito é, as pessoas são muito curiosas, né? Então, eu queria fazer uma constelação para saber se eu compro copo transparente ou azul. E aí eu falo, olha só, a constelação não é um tarô que a gente vai abrir aqui e vai te falar qual é a direção que você vai ter. Para você fazer uma constelação, você precisa chegar e falar assim: olha só, eu não aguento mais ficar numa relação que eu sei que é ruim, por exemplo, e eu não consigo sair. Eu não aguento mais procrastinar. Eu sei que é ruim, mas eu não consigo parar. Eu não aguento mais, sei lá, ser compulsiva, porque eu sei que é ruim, mas eu não consigo sair. Então, assim, eu penso que pra gente fazer uma constelação, precisa ter essa dor e essa pressão. Por quê? A constelação é como se fosse uma cirurgia na alma. Sabe? Então, assim, você não chega num médico e fala assim: oi, tudo bom? Eu quero operar a cabeça hoje. Ai, tá bom. Olha, hoje eu quero operar o estômago, o braço, não sei o quê. Cara, você fazer uma cirurgia na alma é um negócio muito sério. E a constelação, ela é essa cirurgia na alma. Então, a gente estava até conversando aqui nos bastidores antes, né? Não dá pra você simplesmente fazer a constelação e ficar, não, agora deixa eu pensar, agora deixa eu fazer. Não, você vai fazer a constelação e você vai deixar aquele negócio reverberar em você. Sentir. Você vai e é exatamente isso. A constelação é: tira a cabeça, desrosqueia o cabeção e sente. Só sente. Então você vai fazer uma constelação, não é pra você ficar pensando, mas isso aqui é o pai, mas isso aqui é a mãe. Não, cara, tira a cabeça. E sente. Sente o que tá acontecendo. Sente o que aquela constelação tá querendo te dizer. Sente o que o campo tá querendo te dizer. Pra onde tá apontando aquele sintoma. Eu acho que a constelação, ela vem muito nesse lugar, sabe? De trazer pra gente essa foto daquilo que eu não aguento mais. E aí, beleza, eu vou, com muita autorresponsabilidade, eu vou pegar isso aqui e falar, tá bom, o que que eu vou fazer de bom com esse negócio? Sabe? Sim. O que que eu vou fazer de bom com isso? E aí é aquela história, eu vou pegar meu boi pelo chifre e vou fazer o que tem que ser feito, entendeu? E eu acho que isso é uma coisa que falta hoje. As pessoas querem soluções mágicas, Mágicas e né? elas E estão fáceis. infantis. Exato. Eu falo que tem um monte de criança cuidando de criança. Uhum. Um monte de gente mimizenta, desculpa a palavra, É, mas é isso. mas cuidando. E daí a gente tá tendo uma sociedade doente, Doente, exausta, sim. exausta muito por comparação, porque eu fico triste quando eu sento numa mesa e a gente vê muito isso. E olha, não tem classe social, não tem nada. Uhum. Você vê, e eu fico assim, às vezes eu tô na praia, eu moro quase, né, eu moro na praia, e eu sento, eu vejo assim, eles estão num paraíso. Você olha, todo mundo tá no celular. Aham. Você senta pra jantar, tá todo mundo no celular. E daí a pessoa fala, o mundo. Não, na minha casa não se põe celular na Na minha mesa, também não. existe ordem. Uhum. Gente, olha aqui, se vocês têm filho, vocês são responsáveis por Exato. eles. Existe uma hierarquia. E o que eu gosto da constelação, né, da visão sistêmica, é que existem três, eu não gosto muito da palavra lei, mas 3 pontos muito fortes, que é o pertencimento, a hierarquia, a ordem e o amor, equilíbrio e o entre equilíbrio dar. entre dar e receber. Como que tá isso dentro da tua casa? Como tá dentro do teu trabalho? Tipo, a minha empresa fatura e o dinheiro não fica na empresa. Beleza. Como que foi? Como quem construiu? Você olhou para onde foi? Quem que é o fundador? Uhum. Foi fundado a partir do quê? Você tá respeitando essa ordem? Tem hierarquia dentro da sua empresa? Então, eu vejo todo mundo correndo,
todo mundo nesse meio social, nessas redes sociais querendo postar e esquecendo do básico, do arroz e Exato, feijão. exato. E daí busca soluções mágicas, gastam fortunas com cursos com pessoas que alugam casa cara para mostrar que tem dinheiro e não tem. Exato. Ah, aqui eu falo mesmo, Não, porque mas é eu verdade. vejo isso, gente, eu vejo. Eu já vi gente que aluga, gente, um lugar que parece que é dentro de um jatinho para falar que tá viajando de avião particular. Ai, gente. Juro, assim, eu não acredito nisso. E daí a pessoa vai lá e ela se coloca como inocente, mas ela é adulta. Se ela tem dinheiro para pagar, ela é adulta, ela não, ela tem que buscar informação. Então, assim, só voltando aqui, né, no gancho, cara, você tem a responsabilidade sobre seus atos, sobre a sua família. Exato. Você tem que, se os seus filhos ainda são pequenos, você precisa instruir eles. E precisa existir ordem. E daí, quando você coloca isso dentro da tua casa, aquela loucura que você fica, eu preciso, ela acaba. Claro, tem Ela ordem. tem ordem, Exato. tem disciplina. E não é um quartel-general, é uma ordem a partir do amor. Uhum. Então, assim, trazendo eu como exemplo, muitas coisas que eu queria que mudasse dentro da minha casa, inclusive no dia a dia com os meus filhos, eu precisei mudar. Uhum. Eu precisei falar assim, cara, por que eu tenho tanto medo dos meus filhos não me amarem? Uhum. Então eu era boazinha. Pode tudo, como diz meu marido, é a manha, é a mãe. Porque eu queria ser amada, eu tinha tanto medo deles me rejeitarem. E eu sempre transbordei tanto amor ali que eu falava não, mas se eles insistissem um pouco mais, eu cedia. Aham. A partir do momento que eu entendi que precisava existir uma ordem, uma hierarquia, o pertencimento e todas as outras, né, virtudes e valores que a gente precisa inserir, tudo muda. Com certeza. Então, E fica leve, né? E fica leve. E Então, fica não leve. foi eles que mudaram, fui eu que Exato, mudei. Então, exato. se você precisa mudar a tua vida, muda você, Exato. não é? Não adianta apontar o dedo, né? Uma vez eu falei isso pra uma paciente minha, ela falou assim, eu não aguento minha relação com a minha mãe. Falei, calma aí. Falei, vem cá, quantos anos a sua mãe tem? Aí ela falou, 80. Falei, quantos anos você tem? 45. Falei, ótimo. Falei, então vamos pensar o seguinte. Sua mãe faz terapia? Não. Falei, sua mãe tem algum tipo de conhecimento de psicanálise, psicologia, constelação, o que quer que seja? Não. Falei, ótimo. Quem pode fazer a mudança nessa relação? Eu. Falei, ótimo. Falei, então assim, de onde você pode começar? Falei, não tô falando pra você ir pra casa da sua mãe e você deitar no colinho dela. Eu falei, não é sobre isso. Agora, como é que você pode conviver com esta pessoa de 80 anos que te deu a vida, que tá ficando idosa, que a gente sabe como é o idoso, né? Então, ela tá fazendo o movimento reverso agora da vida, ela vai virar uma criança, né? Então, assim, como que você pode lidar melhor com ela para que não seja esse inferno, essa relação? E foi tão engraçado que ela foi construindo um negócio com a mãe dela, porque ela falou assim, eu comecei a perceber os assuntos que davam treta. E aí eu comecei a parar de falar desses assuntos. E quando ela queria entrar no assunto, eu desconversava e entrava no assunto que ela gosta. Então ela falou assim, a nossa relação virou outra. Ela falou, eu consigo olhar pra minha mãe hoje de um jeito diferente. E claro, Ju, a gente não tá falando de mães narcisistas ou de relações tóxicas. Porque sim, se é tóxico, se é narcisista, se te faz mal, cara, você vai ter que se afastar. Mas isso não significa você negar. São coisas diferentes. É, perfeito. Né? Então, assim, eu me afastar de uma pessoa que me faz mal, seja ela meu pai, minha mãe, e às vezes é necessário, não significa eu negar. E eu dizer, meu pai morreu, minha mãe morreu, eu não tenho pai, não tenho mãe. Não, gente, todo mundo tem pai e mãe. Exatamente. Todo mundo Ninguém tem pai e veio mãe. no bico de uma cegonha. Eu falo, ninguém nasceu do pendrive, É isso entendeu? aí. Então, assim, ninguém nasceu da IA, ninguém nasceu. Então, assim, você tem pai e tem mãe. Ah, eu não tenho pai. Tem. Você tem pai. E mesmo que já tenha ido Tem, embora, e exato. mesmo que você não tenha conhecido, Exato. dentro do sistema, Você tem pai. você tem pai. Lembra das cadeiras? É, A exatamente. cadeira do seu pai não pode ficar vazia. Então, é muito engraçado, por exemplo, quando o cliente vem com problema com o pai ou a mãe. Eu falo, dispõe aí os bonecos. Então, onde está seu pai? Aí, de repente, a pessoa pega o boneco e faz assim, ó. É. Aqui. Pronto, você já sabe o que Não é. precisa dizer mais nada. É. Eu falo, você entendeu o que eu te falei sobre a sala? Aham. Falei, a cadeira do seu pai tá onde aqui? Se o seu sistema tá aqui dentro, você colocou seu pai ali, o que tá faltando, sabe? E não é sobre... E, de novo, não é você ir lá e deitar no colo, ai, papai, não sei o quê. Não, às vezes você não vai falar com seu pai. Mas aí entra uma coisa que a gente também conversou esses dias, que é perdão.
Gratidão. Então, assim, ai, mas eu tenho que ser grato se ele foi tóxico? Não, você tem grato porque você recebeu a vida. E você Ponto. não sabe como foi A a história. história dele. Exato. Por isso é tão importante a tia fofoqueira. É muito. E sabe o que é mais bonito? É você olhar, que todo mundo fala, né? Do amor, da empatia. A gente falou ontem muito sobre o perdão e a gratidão. E não é no lugar de gratiluz, é no Uhum. lugar que você quer prosperar, ter abundância, ter Exato. saúde, ter uma vida boa. Cara, essas duas palavras não podem sair da sua Perdão e mente. gratidão. Perdão e gratidão, porque a vibração delas é a mesma, Exato. são elas. Então, assim, só que demora, é um processo, não é mágico. Eu sinto hoje algo, eu te falei isso ontem, Uhum. que eu nunca imaginei que eu fosse sentir tão forte pela minha mãe e pelo meu pai. Uhum. De um amor, de uma profundidade, de uma que eu não sei explicar. Uhum. Mas foi um trabalho que foi eles que fizeram, não fui eu que fiz. Uhum. Porque eu humildemente olhei para um lugar e falei assim, cara, para de ser a criança mimada. Entendeu? Como que eles tiveram, como que foi a vida deles? E não estou nem falando de financeiro, mas o que chegou de consciência Sim, para sim, eles? sim. Aonde eles acessaram? Ou então, assim, e vamos além disso. Se você ainda acredita no ser espiritualmente, você escolhe para onde você está vindo. Então, e muitas vezes você escolhe para curar algo. Então, Exato. se você acredita nisso, cara, para e pensa. E para de mimimi. Entendeu? E a sua vida se transforma. Então, não tem receita de bolo. Tem você olhar para dentro, Exato. não é? Que é o que Jesus falava, que todos falavam. Todos falavam de linguagens É, diferentes. Cara, o exato. caminho é para dentro, não Exato, é não é olhar pra para fora, cima. exato, exato. E tem um negócio sobre a gratidão que eu gosto muito, que é assim, se você não é grato, você não sabe lidar com aquilo que você tem na mão, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu queria tanto fazer 50 mil reais por mês. Tá bom, você agradece pelos 10 mil que você faz? Pelos 1.000? Porque se você não sabe lidar com o que você tem, como que você vai Perfeito, querer mais? Sabe? Então, é aquela história. Como é que eu vou te dar mais se você não sabe lidar com o que você tem? perfeito. Sabe? Então é você ver, mas é verdadeiramente ser grato. Esses dias eu acordei e meu marido foi uma coisa muito louca, assim, foi uma cocriação, né? Meu marido, e ele foi. E aí esses dias eu acordei e eu falei assim, gente, eu tô casada com a pessoa que eu anotei no papel que eu queria. Tipo assim, todas as características que eu queria. Aí eu comecei a chorar. Aí ele acordou e ele falou assim: aconteceu alguma coisa? Por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô casada com a pessoa que eu sempre quis. Hã? Ele faz assim, hã? Aí eu falo, depois de 20 anos, eu preciso te falar. Essa pessoa, e ele é engenheiro, né? E eu acho que ele me acha muito maluca, porque ele fala assim, por que eu gosto de ser casado com você? Porque não tem rotina, né? Então, assim, um dia você acorda chorando, no outro dia você acorda rindo, aí no outro dia você acorda e você fala, obrigada por estar na minha vida. Eu falo assim, mas gente, é verdade. Né? Então, assim, como é que eu vou querer mais se eu não sei lidar com aquilo que eu tenho? Perfeito. Perfeito. Você sabe que um dia, meu pai é uma pessoa muito difícil de toque, né? Uhum. Assim, e meu pai e minha mãe. Assim, meu marido até brinca, sua mãe vai te cumprimentar, ela fazia tá, 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 tá. E o meu pai também sempre foi muito difícil eu nunca escutei, assim, um eu te amo, sabe? Uhum. É muito mais fácil a gente reclamar, ai, meu pai não me abraça, não me ama, não sei o que lá. Só que Uhum. meu pai e minha mãe demonstram a forma de amar de diversas formas Sim. diferentes, né? É num um outro tipo de cuidado. E quando eu comecei a olhar com generosidade para isso, eu escrevi uma carta para o meu pai. Ai, que lindo. E falando que eu honrava e pedi desculpa por muitas vezes ter exigido dele coisas que me frustravam, mas que frustravam a mim. E Uhum. não era obrigação dele saber o que me frustrava ou não. E ele só respondeu: Ok, que bom que você. Beijos. Só faltou colocar o Só joinha. faltou colocar o joinha. E eu fiquei. E eu dei risada a hora que eu recebi a resposta dele. Porque meu pai ele vai. Eu sei qual é a forma dele de amar. Uhum. Assim como eu sei qual é a forma de amar da minha mãe. Então, vocês que estão aí do outro lado, cara, pega esse gancho. Cara, entenda qual é a forma de amar do outro e para Exato. de exigir o que você tá vendo muitas vezes, o que é irreal numa tela. Para de ficar num mundo, idealizar um Uhum. mundo que É não isso, existe. é Nós isso. somos seres duais. Nós somos feitos de luz e sombra. Se você só alimentar a sombra, ela vai crescer dentro de você. Agora, se você alimentar a luz, que é a gratidão, é o pertencimento, é esse amor, cara, tudo isso vai voltar 3 vezes mais.
a gente cocria as coisas. Eu sou Exato. prova viva disso. Você falou e eu falo, cara, o meu marido falou, nunca vi alguém cocriar tanta coisa. E olha que ele é super cético. Era, né? Não tem como ser Não cético tem. casado comigo. Não É, tem. tipo, não tem. Hoje ele faz constelação todo ano, ele faz o mapa astral dele todo ano. E ele era o cara que não acreditava em nada. E é lindo de ver esse movimento, porque hoje existem ferramentas e ciência para mostrar o invisível. Então é o que você fala, muitas coisas não dá. Acabou aquele velho ditado do eu preciso ver para crer. Exato. Agora eu preciso crer para Ah, ver. exato. E o crer é isso que você falou. Eu creio tanto, eu tenho tanta fé, eu sinto. O corpo não mente, cara. Exato. Vamos buscar uma coisa, já que você trabalha com isso. Traz como que a gente pode escutar o nosso corpo. Existem tantas ferramentas que a gente... Cara, um arrepio não mente. Exato. Não, e tem uma coisa que isso eu aprendi, eu fiz tanta formação na minha vida, né? Mas eu fiz uma Sim. formação em barras de Axis. E eu lembro que nas barras, foi uma das primeiras coisas, e talvez se eu não tivesse aprendido nada, aquilo foi um negócio que eu trouxe pra minha vida e que eu falo pra todo mundo, eu ensino pra minha filha, pra todo mundo. O nosso corpo, ele fala. Sim. Então, assim, pergunta pro seu corpo. Corpo, para. Centra. Pergunta, corpo, é leve ou pesado? Assim, é leve ou pesado eu sair pra jantar com essa pessoa? É leve ou pesado eu conviver com essa pessoa? É leve ou pesado eu deixar de fazer isso pra fazer aquilo? Porque o corpo fala, ele vai fazer um aperto no estômago, ele vai latejar sua cabeça, ele vai tremelicar seu olho, ele vai, sei lá. Tem N formas do nosso corpo falar com a gente, mas... E meu marido fala isso, ele fala assim, gente, você com essa história do corpo fala... Porque às vezes ele fala assim, porque chamaram a gente pra jantar, daí eu paro, aí ele fala, pronto. Corpo, é leve ou pesado sair pra jantar? Eu falo, Eu mas sou gente, assim. mas eu preciso saber se pro meu corpo é leve ou pesado eu fazer. E assim, via de regra, quando a gente segue o nosso corpo, a gente não erra, sabe? Corpo é leve ou pesado eu conviver com essa pessoa? Pode saber que seu corpo vai falar. E que lá na frente, talvez você descubra alguma coisa sobre essa pessoa que você vai falar assim, bem que meu corpo disse que não era pra Bem que eu conviver, sabia. é aquela isso. velha intuição. É isso. É você escutar. Eu faço muito exercício do corpo, Eu né? É adoro. muito legal essa identificação, né? Eu faço muito, assim, o que eu quero. E Aham. quantas vezes o meu racional me deixou errar Exato. por não escutar a minha intuição. E eu falava, no fundo, eu sabia que Uhum. isso ia acontecer. Uhum. No fundo, eu sabia que essa pessoa era assim. E não é que a pessoa é ruim ou boa. Simplesmente ela não tá na mesma vibração. Exato. Ou ela Não não combina. tem, não combina. É. São consciências diferentes. E tá tudo bem. Exato. E quando a gente aprende também a respeitar o outro no lugar dele, é até um favor que você tá fazendo. Porque você Exato. também não tá indo para um lugar que você não quer. Né? Então, as pessoas precisam aprender a respeitar o próprio corpo. Que agora eu vejo assim, daí virou moda, você é atleta, eu sou atleta, eu corro há muitos anos, você também, a gente falou muito esses dias sobre a corrida, eu falo que é a oração em movimento, a gente falou muito ontem sobre isso, Sim. mas também daí eu vejo um monte de, agora todos os CEOs das empresas viraram triatlon. É ruim? Não, é bom. Eles estão cuidando do corpo. Só que, gente, de novo, é um pilar. Exato. Não é tudo. E tudo que é em excesso, tudo, pega essa chave. Tudo que é em excesso está mostrando uma falta. Exato. Todo excesso esconde uma falta, né? Traz um pouco, já que a gente entrou nesse assunto, traz um pouco sobre isso. Traz aí o que por exemplo, uma coisa que é muito difícil, uma pessoa que tem dificuldade de perder peso, né? A constelação tem várias, a visão sistêmica traz muito. Se você quiser trazer algum caso ou citar alguma coisa nessa... Não, eu acho assim, ó, a gente tá passando por um momento, acho que planetário mesmo, que as pessoas têm uma necessidade de tapar, suprir, preencher todos os vazios. Então, assim, as pessoas hoje não sabem lidar com o vazio. A gente vê isso desde a geração dos nossos filhos mais novos. Então, eu não sei se os seus mais novos são assim. Eu tenho uma só que é adolescente, mas sei lá, quando ela era menor, às vezes ela tava sem fazer nada, ela falava assim, o que eu faço agora? Exato. Aí eu falava, amada, não faz nada. Não, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu falava, então, faz alguma coisa. Não, mas mãe, eu quero fazer alguma coisa com alguém. Com alguém. Eu falei, não, você vai aprender a fazer alguma coisa sozinha. E aí, eu acho que isso vem vindo de um lugar tão ruim. Por quê? Porque o vazio, e o Freud falava isso, o vazio, ele é existencial. Então, assim, não adianta você querer preencher todos os vazios, porque é uma coisa absolutamente impossível. Você vai virar um eterno insatisfeito querendo preencher todos os vazios. Então, eu costumo fazer uma analogia com armário. Imagina que você tem uma casa cheia de armário, e aí você olha aquele armário vazio, o que eu vou colocar nesse armário?
Aí você pega alguma coisa e coloca no armário. Por que você precisa preencher todas as prateleiras de um armário? Por que não pode ter uma prateleira? Por que que o vazio, até do armário, incomoda tanto a gente? Já reparou isso? Tem uma gaveta vazia. Por que essa gaveta tá vazia? Eu preciso colocar alguma coisa nessa gaveta. Por que que a gente não consegue lidar com os vazios? Né? Então, o que eu vejo muito hoje é as pessoas querendo tapar esses vazios. Então, elas comem as emoções, elas gastam as emoções, elas não sabem lidar com as emoções, né? Eu acho que isso vem de um lugar, pelo menos da nossa geração, de uma absoluta falta de educação emocional. Então, a gente não podia expressar, eu não sei como era na sua casa, mas na minha Sim. era engole o choro, não fala nada, sua opinião não vale, não sei o que, blá, blá, blá. E aí você vai pro mundo aquela pessoa, nossa, não posso chorar, não posso me expressar. Aquela armadura da mulher trator, não sei o quê, fazedora, né? A gente conversou bastante sobre isso. Mas o quanto as pessoas não sabem expressar. Então a pessoa não sabe dizer, tá, mas o que que você tá sentindo? Sentindo uma coisa, tá, mas que coisa que é essa? Dá um nome, nomeia, né? É raiva? É isso. E na hora que eu consigo nomear, eu acho que aí até passa um pouco da visão sistêmica e entra um pouco na psicologia, que é assim, cara, na hora Sim. que eu consigo nomear aquilo que eu tô sentindo, eu não preciso mais preencher. Porque assim, tá, eu tô sentindo raiva. Tá bom, você tá sentindo raiva por quê? Ah, eu tô sentindo raiva por causa disso, 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 disso. Você tá falando ou você tá escrevendo, você tá. Gente, como é que é o nome da palavra? Você tá elaborando. Elaborando. Você tá elaborando. E à medida que você vai elaborando a emoção, você não precisa mais comer a emoção, gastar a emoção, correr a emoção, transar a emoção. Porque no Perfeito. fim das contas, o que a gente faz é isso. Comprar a emoção. Exato. Tem, Né? porque tem, e é exatamente isso. E você tava falando, foi muito engraçado, me veio um insight aqui, por exemplo, as pessoas desmembraram corpo, mente e alma. E eu falo, nós não somos desmembráveis. E isso até é um certo tabu dentro das empresas. Muitas pessoas doentes dentro das empresas porque tem medo de falar de espiritualidade dentro das empresas, dentro das organizações, por medo de julgamento, por medo de exclusão, enfim. Mas eu queria. Ai, passou muito rápido, gente. Ai, a Débora é maravilhosa. Gente, olha só. Eu queria que você deixasse um recado para a humanidade. Você olhar na tela e falar assim: qual é o recado do fundo da sua alma para essas pessoas que se identificaram com as histórias, que sentiram um vazio e que falam assim: cara, eu tô num relacionamento tóxico, ou tô querendo fazer uma transição, ou simplesmente eu tô querendo me encontrar. Eu quero me integrar. Eu quero virar eu quero integrar meu corpo, minha mente, minha alma. Eu acho que a primeira coisa é olhar pra dentro, né? Então a gente falou isso esse tempo inteiro aqui. Então, a primeira coisa é eu me volto pra dentro, eu pego a minha câmera do Big Brother, em vez de olhar pra fora, eu vou olhar pra dentro. Eu vou parar de olhar pro outro, eu vou parar de me comparar e eu vou olhar pra cá. A partir do momento que eu olho pra cá, vai doer? Vai. Vai. Mas é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo, cara, deita um pouquinho na cama do desconforto. Porque eu não acredito verdadeiramente na história do sai da zona de conforto, mas amplia a zona de desconforto. Então, assim, você deita na cama de prego, vai doer um pouquinho. Aí depois você vai acostumando, daqui a pouco aquele prego nem tá mais doendo. Aí você amplia mais um pouquinho, você vai para mais outro desconforto, outro desconforto. O que que a gente veio fazer aqui nessa vida? A gente veio evoluir. Exato. A gente veio subir degraus. Então, assim, a gente só sobe degrau quando a gente tá no desconforto. Então, não tenha medo de se colocar no desconforto. Vira a câmera pra dentro, olha pra dentro, deita na cama de prego, segura um pouquinho na cama de prego. E quando você sentir esse vazio, e aí eu vou trazer algo que eu acredito muito, assim, observações empíricas da quantidade de alunas que eu tenho, de pacientes que eu tenho, tá? Mas toda vez que as pessoas desmembram mente, corpo e alma, elas dão de cara com esse vazio. Por quê? Porque a gente precisa, na verdade, integrar. Então, nós estamos falando de sistema. Então, eu sou um sistema. Eu sou um sistema de mente, corpo e alma. Então, quando eu desmembro isso, ficam espaços entre essa tríade. Eu não quero espaço, eu quero tudo junto. E saber que o vazio, ele sempre vai existir. Porque ele é existencial. A grande questão é, eu não vou aniquilar com o meu vazio. Eu vou fazer do vazio meu amigo. E eu vou andar de mão dada com ele. Que lindo. Sabe? Sim. Eu tô aqui com o meu vazio, beleza. Vamos junto aqui. E se você não tem... Nós, assim, o caos é muito importante. A partir Muito. do caos, o ócio criativo. Exato. Esse vazio é muito... tudo aquilo que a gente falou das redes sociais, de muita informação,
tá deixando o cérebro das pessoas podre, tá Exato. apodrecendo. Exato. Então, tenha vazio, tenha solitude. Não é solidão, é solitude. Momentos seus pra você virar a câmerazinha pra Aquela dentro, coisa, né? faz o seu chá. Uhum. E você vai ver que o tempo, ele não é tão linear assim quanto parece. Porque você vai começar a fazer escolhas conscientes, você vai começar a escolher você. Então, só para encerrar, esses dias eu estava num projeto, num programa ali de sistêmico também, e a pessoa falou assim: pensa por quem você veio aqui. É seus filhos, sei lá. Eu falei, gente, eu vim por mim. Aham. Eu vim por Exato. mim. E eu demorei tanto. E quando eu fiz esse movimento, a minha família se É transformou. exatamente isso. Você puxa os outros a partir do seu próprio movimento, Porque né? você traz o equilíbrio. Sim. Ai, Ai, acabou, eu mas vai ter amei. outros, tá, gente? Gratidão, foi muito Obrigada, bom, Ju. foi muito bom, Obrigada. muito obrigada, Muito um beijo. obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Ah, uma coisa. Nossa, senão ele me mata. Tocou, bateu, curte aí. Vou falar que nem, como que é? Toca o sininho, põe o coraçãozinho, compartilha com quem você sabe que tá vivendo uma fase. Porque assim, cara, eu recebo tanta mensagem de pessoas que falam, gente, que incrível, mas não curte. Gente, curte, compartilha, porque a sua cura é a cura do outro. Exato. Quando a gente Espalhar a mensagem de cura pro mundo, né? Exato, faz o bem, porque vem em dobro pra você. Agora fui.